Pai do Senhor, irmãos, para mim é muito bom estar aqui, né, poder ministrar a palavra do Senhor, mas no tempo tão difícil, né, onde nós estamos aí dentro dos nossos lares, num isolamento social, mas mesmo assim ainda estamos atentos àquilo que o Senhor quer falar, né? Então, hoje nós estamos aí dentro dos nossos lares, mas como servos de Deus precisamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco. E eu queria compartilhar com vocês o texto que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 15, no versículo de número 11 até o 14. E que é um texto ímpar, né, dentro da vida, da estada do povo de Israel, mas que também tem um significado muito forte para a nossa vida hoje. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o texto que diz assim: E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Isaías, Joel, Semeias, Eliel e Aminadab. E lhe disse: Vós sois cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra vós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Olhando esse texto, nós sabemos que é um texto conhecido, mas que também fala muito forte hoje para a nossa vida. Esse texto, para que nós possamos entender um pouco esse texto, nós precisamos ler, né, o capítulo de número 13, para que a gente consiga ter a sua essência do acontecimento. Então, quando olhamos no capítulo de número 13, o capítulo de número 13 ele nos mostra como se deu isso no coração de Davi, né? Também nos mostra a saída da arca da casa da cidade de Kiriat Jearim até a casa de Obed-edom. Nesse período entre a cidade de Kiriat Jearim e a casa de Obed-edom, aconteceu um fato que fez com que Davi percebesse o que ele estava fazendo. Foi então quando, ao pender a arca, né, que estava sobre um carro de boi, Uzá estendeu a mão e segurou na arca. Olha, lá em Levíticos, a gente entende que a arca ela não poderia ser tocada. O único lugar onde poderia ser tocado era nas varas que eram presas pelas argolas, que sim faziam contato direto com a arca do Senhor. E essas pessoas que poderiam segurar nas varas que ficavam nessas argolas na arca do Senhor, era um povo separado por Deus da linhagem de Arão, para que pudesse então levar essa arca, né? E esse pessoal foi denominado os levitas. Então entendemos aqui que, de início, o modo como Davi leva essa arca está errado. O que isso se encaixa hoje no nosso dia? Hoje nós damos prioridade, nós queremos muito fazer as coisas que nos apraz.
que está dentro da nossa vontade, mas que nem sempre é aquilo que precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Se nós olharmos para esse texto, o texto ele é um texto muito forte, porque hoje nós vemos a dificuldade no isolamento social e por muitas vezes perdemos a oportunidade de louvar, bendizer, exaltar e nos consagrarmos, santificarmos ao Senhor. Então, quando nós olhamos esse texto, nós olhamos também a perda da oportunidade. Oportunidade essa de fazer aquilo que o Senhor tem separado para a nossa vida. Quando você olha no texto, você olha um Davi preocupado em resgatar a presença de Deus para o povo de Deus. Davi ali, quando ele coloca no seu coração de levar a arca, ele simplesmente não está levando a presença de Deus. Ele está levando a presença de Deus, mas ele também está querendo transformar Israel na capital da adoração. Então, quando nós olhamos Davi levando essa arca, nós começamos a entender que ali nascia aquilo que o Senhor tinha colocado no coração de Davi. Só que Davi, em sua humanidade, não tinha prestado atenção em como se deveria fazer. E quando nós olhamos no capítulo de número 15, nós percebemos que Davi, então, percebe como deveria ser feito e pede aos cabeças das famílias, os sacerdotes, os levitas, ou seja, as pessoas que antes eram designadas para levar a presença de Deus, a arca do Senhor, para a cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos, quando nós percebemos isso, nós começamos então a entender que a estada da arca da aliança do Senhor era fundamental. Fundamental por que princípio? Pelo princípio de que ela continha as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara de Arão. Quando nós olhamos para esse conteúdo, nós estamos olhando para a instrução de Deus, estamos olhando para a providência de Deus, estamos olhando para a presença permanente de Deus no meio do seu povo. Quando nós olhamos para esse contexto, a casa de Obed-Edom é alcançada. Por isso o texto, no capítulo de número 13, mostra claramente que ele é abençoado em toda a sua família. E Davi, quando percebe, quando recebe essa notícia de que a casa de Obed-Edom foi abundantemente abençoado, ele coloca de novo em levar a arca para Jerusalém. Só que agora Davi, ele não faz como fez no início, que tinha consultado, tinha chamado os seus homens de guerra para poder levar. Agora Davi chama os homens de Deus para levar essa arca. Agora Davi já não quer mais ser o homem de guerra. Agora Davi coloca a presença de Deus aonde deveria estar desde o início. O que eu quero dizer com isso? Até onde você está aproveitando, está usufruindo da presença de Deus na sua casa? Até onde você está louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor nesse momento de isolamento? Até onde você está se consagrando, se santificando, como diz aqui o texto, que os chefes, os sacerdotes e os levitas fizeram para poder levar a arca do Senhor? Aonde está a sua entrega no momento difícil? Ora, Lamentações, no capítulo de número 2, diz uma coisa muito interessante. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Quantos e quantos de nós estamos passando por momentos difíceis? Mas mesmo nos momentos difíceis como Jó, o Senhor jamais desamparou.
o Senhor jamais proveu. E mesmo assim, em grande maioria, nós deixamos de obedecer aquilo que o Senhor tem colocado. Por isso, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Para que hoje nós possamos, a partir de agora, nos consagrar, nos santificarmos. Porque nós estamos vendo aí os dias maus, grandes ministrações que falam somente sobre o ego, o eu, mas que pouco falam da cruz, que pouco falam do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pouco falam da presença abundante do Espírito Santo de Deus e pouco falam da grandeza de Deus, o Deus Pai. Por isso, nessa noite, eu falo para vocês que, a partir desse momento, Davi, ele coloca: vamos nos consagrar, vamos nos separar, vamos nos colocar dentro daquilo que o Senhor colocou como estatuto do povo dele, para que possamos, então, fazer aquilo que ele nos ordenou. Continuar levando a presença dele aonde quer que nós formos. Por isso, nessa noite eu falo para você: continue, ore, jejue, se consagre, busque, louve em sua casa, ore sem cessar, fale de Deus para aqueles que na sua casa não conhecem a Ele. Porque esse é o tempo que o Senhor separou para que nós possamos falar dele dentro de nossa casa. Para que os lares sejam separados. Para que as famílias se unam. E o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, nessa noite, eu falo para você: se consagre, busque, ore, jejue, fale do amor de Deus, para que você e sua casa possam bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. E aí, no final, você vai poder dizer que você e sua casa louvam ao Senhor. E no mais, Deus te abençoe, te guarde, e que o Senhor possa cada dia mais te abençoar, ministrar em sua vida, e que o Espírito Santo possa continuar te conduzindo nessa jornada. Deus abençoe.